Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou falar hoje sobre retorno das carteiras. O que você acha que rende mais? Uma carteira com 1% ao mês ou outra, depois de 5 anos, rendendo 81,67%? Se você for fazer a conta aí dos juros compostos, né, 1% ao mês dá exatamente 81,67% de retorno. Então, é como se eu estivesse falando o que rende mais? Uma carteira que todo mês rende 1%? Ou outra carteira que não rende nada e no último ano te entrega esses 81,67%. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Nos últimos 5 anos a bolsa não andou, não valorizou, e CDI sempre foi o queridinho. E muitos investidores ficam angustiados que minha carteira está rendendo abaixo do CDI, minha carteira está rendendo abaixo do Ibovespa, minha carteira é isso, minha carteira é aquilo, quando na verdade o que importa é o seu aporte mensal. A maior parte das carteiras e a maior parte dos relatórios vai te enganar sobre o seu retorno, a não ser em um caso específico que você investiu X e nunca mais fez nenhum aporte. Então, se você investiu X e nunca mais fez nenhum aporte, com certeza 1% ao mês vai render mais do que 81,67%. Por quê? Porque se não você investiu 100 mil e não rendeu nada e no final rendeu 81,67, em reais esse 1% ao mês vai ter rendido mais. Apesar que no relatório os dois pontos vão estar exatamente no mesmo lugar de 81% de retorno. Agora, se o seu caso é como a maioria das pessoas que está construindo renda, está construindo a sua carteira, com certeza 81% vai render mais do que 1% ao mês, por mais que nos relatórios você vai estar no mesmo ponto de 81%. Eu tô aqui falando de números, né, mas visualmente eu acho que fica mais fácil de entender essa relação. Não é uma planilha bonita, tá? Só queria mostrar os números e eu fiz a conta considerando uma carteira que aporta 100 mil iniciais com 10 mil de aporte por mês. Então vocês imaginem que uma das carteiras, que é a linha azul, vai mostrar a rentabilidade de 1% ao mês, que é o que você teria talvez no CDI. O CDI rendeu menos que 1% ao mês nos últimos anos, tá? Versus uma carteira em vermelho, que não rende nada, então todo mês você está investindo 10 mil reais, 10 mil reais, 10 mil reais, 10 mil reais, nada acontece, nada acontece, nada acontece. E no último ano ela rende os 81%. Então, em termos de relatório em percentual de rentabilidade, você estaria exatamente no mesmo ponto. Você estaria no 100% CDI, sendo que passou 5 anos abaixo do CDI, 5 anos sofrendo que a sua carteira não rende. Mas em reais, a realidade é bem diferente. Então, esse aqui é o gráfico que a gente teria de retorno, tá? Aqui são os números, depois se alguém quiser auditar. Mas esse aqui é o retorno. Então, a linha azul, que é 1% ao mês, vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Você sofre nos últimos 5 anos que o CDI, a renda fixa, está muito boa. E a gente teve uma grande valorização da bolsa no ano passado e esse ano subiu mais 20%. Não chega nos 81,67, está próximo disso, 70 e tantos por cento. Mas o conceito acho que é importante vocês fixarem. Então, o que importa mais é o aporte e, ao longo do tempo, essa valorização da renda variável vai fazer com que você tenha mais dinheiro se você fizer a conta em reais. Se você fizer a conta em percentual, os relatórios sempre mostram a conta em relação ao seu primeiro aporte. Então, esse primeiro aporte vai ter rendido 81,67%, o que vai mostrar a mesma coisa em retorno de 1% ao mês, mas em reais você vai ter ganho muito mais dinheiro do que se tivesse mantido essa carteira nos 100% CDI e aportando os 10 mil reais por mês. A carteira em azul também aportando 10 mil reais por mês, tá? Então, aqui em questão de aporte, a gente tem o mesmo aporte, sendo que a diferença é só na questão da rentabilidade, tá bom? Então, não sofram se a sua carteira rende abaixo do CDI, não sofram se a sua carteira está abaixo do Ibovespa.
E os relatórios que vocês enxergam geralmente vai ser em relação ao seu primeiro aporte. Se você tem uma diferença muito grande ao longo do tempo de oscilação patrimonial, no sentido de que você todo mês está aportando, ou você começou com 100 mil, teve uma bonificação anual de mais 100 mil, você já dobrou o tamanho do seu aporte, faz muita diferença no retorno e nos gráficos em percentual. Você provavelmente vai estar sendo enganado e provavelmente vai estar sofrendo sem precisar sofrer. Foca no trabalho, foca no aporte e foca em comprar, obviamente, boas empresas. Também não adianta nada trabalhar, aportar e comprar Azul, Magazine Luiza, Americanas e coisa do tipo. Tá bom? Não sei se ficou claro esse vídeo, porque eu não mostrei o gráfico em percentual. E para eu fazer isso eu teria que mostrar carteiras reais, então não quis ir por essa linha. Mas se ficou com dúvida, manda uma mensagem aqui embaixo. Se quiser conversar melhor, estou à disposição. Tá bom? Boa noite, até mais.